E você viu as fotos? Eu vi fotos dos mortos, sim. Quando você falou antes de vir aqui sobre as consequências para Vladimir Putin serem severas, achei isso interessante. Sabe, a impressão sobre você é que acho que muita gente, porque acho que existe uma caricatura falsa de você, de que Donald Trump seria o candidato, o principal candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Deixe-me voltar a essa questão da Ucrânia e da Rússia por um segundo. A maioria das pessoas, ao analisar isso de fora, é assim que elas pensam, quase todo mundo, é um pensamento quase universal sobre como isso termina. Vai haver algumas trocas de território, haverá mais território russo do que havia antes, e o que a Ucrânia quer e precisa desesperadamente são nossas medidas de segurança que não estarão relacionadas à OTAN. Se você tivesse que olhar em sua bola de cristal, é assim que termina? Bem, acho que esses são pontos que nós negociamos e são pontos com os quais, em grande parte, concordamos. Na verdade, acho que concordamos em muita coisa. E posso te dizer que a reunião foi muito calorosa. Você sabe, né, ele é um cara forte, durão e tudo mais, mas a reunião foi muito calorosa entre dois países muito importantes. E é muito bom quando eles se dão bem. Acho que estamos bem próximos de um acordo agora. Olha, a Ucrânia tem que concordar com isso. Talvez eles digam não, porque Biden distribuiu dinheiro como se fosse doce e a Europa também deu muito dinheiro para eles. Você sabe, nós demos a eles 350 bilhões de dólares. A Europa deu muito menos, mas ainda assim foi muito, 100 bilhões de dólares. Qual seria o seu conselho com base no que você viu hoje quando falar com Volodymyr Zelensky? Qual é o seu conselho para fazer um acordo? Feche o acordo. Tem que fechar um acordo. Sim, veja, a Rússia é uma potência muito grande e eles não são. Eles são grandes soldados e têm grandes... Mas você sabe, eles também tinham o melhor equipamento. Sabe, eles tinham nosso equipamento. E eu dei-lhes dardos. Se você se lembra, no meu primeiro mandato, na verdade, foi uma declaração que fiz com dardos. Vocês se lembram da declaração que fiz aos dardos e Obama cedeu. Como era Obama naquela época, Obama deu-lhes lençóis. E isso é verdade. Eu dei dardos. E muitos tanques foram destruídos por causa dos dardos. Os dardos, armas incríveis. É um tanque. Sabe, você olha para esse tanque grande e poderoso, ele acaba virando uma bola de metal caída no chão, queimando. Nunca vi nada parecido. Temos o melhor equipamento militar do mundo, mas eles tiveram coragem na luta. E você sabe, eles estão lutando contra uma grande máquina de guerra e nós, eu acho, estamos perto de um acordo. Mas eu venci. Eu não gosto de dizer isso. Eu sempre digo que se estou realmente perto, digo 50-50, porque tantas coisas podem acontecer. Mas eu acho que o presidente Putin gostaria de resolver o problema. E foi um problema que nunca deveria ter acontecido. Isso foi uma guerra. Todas aquelas famílias que perderam alguém. E eu tenho um livro com milhares de pessoas. Eles me apresentaram esse livro hoje. Milhares de pessoas, prisioneiros que serão libertados. Nós temos 1000. Mais de 1000 prisioneiros concordaram em... Bem, eles têm que aceitá-los. Você sabe, eles vão libertá-los. Eles têm que aceitá-los. Eu tenho um livro de cada pá. É tão triste de ver. E então você tem outro livro de pessoas que estão mortas e há corpos espalhados por toda parte. Milhares deles que eles querem trocar entre os dois países. E você viu as fotos? Eu vi fotos dos mortos, sim. De alguns dos mortos, mas eu vi fotos de mais de 1000 pessoas que são prisioneiras, sim. Hoje, deixa-me te perguntar que nós podemos recuperar. Então você está cortando a principal fonte de energia da Rússia, uma das principais fontes de renda, que é a energia. Você faz esse acordo com a União Europeia, você diz para a Índia, se continuarem importando petróleo da Rússia, vamos colocar uma taxa de 50% sobre vocês. O outro grande importador seria a China. Pelo que entendi, você já teve conversas com o presidente Xi, alguma conversa sobre Rússia, Ucrânia. Então Biden fez algo que era impensável. Ele foi. E o Obama também. Eu parei isso. Então você sabe, aconteceu uma tragédia. Na verdade foi uma tragédia. A eleição foi uma tragédia. Mas ele fez algo que era impensável. Ele aproximou a China e a Rússia. Isso definitivamente não é bom para o cenário global e é uma situação preocupante. Se você for apenas um estudante básico de história, é a única coisa que você não queria fazer porque eles são basicamente inimigos naturais. A Rússia tem enormes quantidades de terra, a China tem enormes quantidades de pessoas e a China precisa da terra da Rússia. Mas por pura estupidez eles foram aproximados. E sabe de uma coisa? É isso mesmo. Eu não sei se vai continuar assim porque realmente existe
você sabe, uma fricção natural ali. Mas eu acho que a reunião de hoje foi muito boa e acho que talvez teremos um bom resultado, mas eu simplesmente não gosto de falar sobre isso. É por isso que concordei em fazer sua entrevista e eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer, Sean. Mas isso foi tipo 2 dias atrás. Eu não fazia ideia. Eu disse, Sean, você vai me perguntar sobre o que basicamente fazemos. Dizer na TV Nacional, me arrependo de ter dito sim para isso. Eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Aliás, preciso dizer ao público, esse cara é uma pessoa fantástica. Ele é um grande patriota. Você ama o país. Eu amo o nosso país. Você é uma pessoa muito inteligente, para quem já duvidou disso, o que eu acho que não são muitos, e simplesmente um homem excepcional. Eu adoro o fato de haver a possibilidade de paz em todos os lugares. Isso não é insignificante. Eu concordo com você. Eu não gosto de ver as mortes. Acho que não quero ver os livros que você viu hoje. Não quero. Não gostei de olhar. Fiquei triste ao assistir e ver. Quando você falou antes de vir aqui sobre as consequências para Vladimir Putin serem severas, achei isso interessante. Severo seria definido por mim. A Índia não compra o seu petróleo. A União Europeia não vai comprar. E por que, no fundo da minha cabeça, eu estava pensando, espere um minuto, Donald Trump acabou de adiar um possível aumento de tarifas sobre a China. Por que eu acho que provavelmente o presidente Trump estava pensando à frente, que talvez, se fosse necessário, isso faria parte das consequências? Bem, por causa do que aconteceu hoje, acho que não preciso pensar nisso agora. Talvez eu tenha que pensar nisso em 2 ou 3 semanas ou algo assim, mas não precisamos pensar nisso agora. Eu acho que a reunião correu muito bem. Tudo bem. Você já pensou que Hillary Clinton, a autora do dossiê de desinformação de Ball e pago pela Rússia, a autora da farsa Rússia, que está sendo divulgada hoje, estaria dizendo que a indicaria para o Prêmio Nobel da Paz? Acho que você nunca imaginou que isso aconteceria. Bom, você sabe, eu não quero me envolver nisso de certa forma, não por causa dela. Seria muito legal se ela dissesse isso. É muito legal. Eu também realmente aprecio isso. Mas ela tentou arruinar sua vida e de muitas maneiras ela arruinou 3 anos de sua vida. Bem, ela me fez mais forte e resistente e você sabe, nós conseguimos. Você é muito mais indulgente do que eu. Bem, foi um capítulo triste na história do nosso país, eu diria isso. Olha, você não pode governar um país desse jeito. Você sabe, Vladimir Putin disse algo, né? Uma das coisas mais interessantes. Ele disse que sua eleição foi fraudada porque vocês têm votação por correio. Ele disse, votação por correio em toda a eleição. Ele disse, nenhum país tem votação por correio. É impossível votação por correio e eleições honestas. Ele me disse isso. Foi interessante porque conversamos sobre 2020. Ele disse, você ganhou a eleição por uma margem tão grande. Ele disse, se você tivesse vencido, não teríamos tido guerra. Você teria milhões de pessoas vivas agora em vez de mortas. E ele disse, você perdeu por causa da votação por correio. Foi uma eleição fraudada. Mas a votação por correio beneficia os políticos. Acho que vou transformar isso em algo grande. Eu sei que a resposta é que Jimmy Carter, anos atrás, junto com Scoop Jackson e outros, eles tinham um comitê, pessoas respeitadas, um bom comitê. Jimmy Carter, cara legal, sabe? Ele é um bom homem. E a conclusão foi que não se pode ter votação por correio. Nós temos votação por correio. É tão desonesto. Eles enviam coisas. Algumas pessoas recebem 7 cédulas. Olhe para a Califórnia com um governador horrível. Eles têm um dos piores governadores da história. Ele é incompetente, não sabe o que está fazendo. Eles enviam cerca de 38 milhões de cédulas. Algumas pessoas recebem 5, 6, 7. Mas Vladimir Putin, cara esperto, disse que você não pode ter uma eleição honesta com votação por correio. E ele disse que não há um país no mundo que use isso agora. Eu adoraria ver uma reforma eleitoral. Nós temos que fazer isso. Eu não sei por que não estamos fazendo isso. Eu gostaria, se você trouxer o assunto, os democratas votam. Olha, os republicanos querem, mas não com força suficiente. Quero dizer, eles têm que querer com força porque não pode ser honesto. Passa por um carteiro, passa por outra pessoa. Alguém mais, alguém. Sabe, quando você vai a uma cabine de votação muito bem administrada, você entra, tem que entregar um cartão numa foto disso ou daquilo. Se não tiver tudo perfeito, você será mandado de volta. Vá buscá-lo.
É realmente muito difícil fazer algo fraudulento com um voto. Cédulas de papel. Votação por correspondência, eles te dão caixas de coisas. Você não tem ideia de onde eles vieram. Essa votação por correspondência, você não pode ter uma grande democracia republicana, não dá para ter. Bem, talvez seja por isso que vamos acabar com um prefeito comunista em Nova York. Eu não sei. Provavelmente ele está muito feliz com a votação por correspondência, mas você não pode ter uma grande democracia com votação por correspondência. Identificação do eleitor, verificação de assinatura, controle de custódia, listas de eleitores atualizadas, observadores partidários acompanhando a votação, contagem dos votos. Você usa cédulas de papel, escolhe um vencedor e todos vão para casa com confiança na integridade. Ou 10% do custo. Então, se você usa cédulas de papel, custa 10% o custo das máquinas. Deixe-me te perguntar uma coisa. O Trump-che, a doutrina Trump, eu tenho uma definição para isso. Já disse isso muitas vezes na TV e no rádio. Posso lhe dar a minha versão ou você nos dará a sua? Eu ia... Rather have your version. Quer minha versão? Vou lhe dar a minha. Já ouvi. Minha versão é... Eu ouvi isso. Eu amo isso. Vai em frente. Não há guerras eternas. No entanto, alguns estão interpretando isso para mim como isolacionista. Você nunca foi um isolacionista. No seu primeiro mandato, você acabou com o califado do ISIS em tempo recorde, certo? Você eliminou Soleimani naquela pista, derrotou Bagdade e seus associados, lançou a mãe de todas as bombas no Afeganistão. No seu segundo mandato, você fez algo que eu acho que ninguém achou que aconteceria. E isso é, alguém teve coragem. Falaram muito sobre isso por décadas. Acabar com o programa nuclear do Irã. Então você não é um isolacionista, mas também não quer guerras eternas. E toda ação militar que você tomou é consistente com essa filosofia. E eu derrotei o ISIS. Nós eliminamos, vencemos o ISIS. O general Cain da Califórnia, que está conosco, está fora. General Kim Rain-Kane. É um bom nome. Qual é? Meu apelido, eu nem quero saber. Ele é um cara legal, mas foi o general Kane quem fez isso por causa do ISIS. Disseram-me que levaria 5 anos. Ele fez isso em 4 semanas. Bem, senhor presidente, vou deixá-lo ir, mas hoje é um dia importante e você vai voar de volta, presumo que para a capital do nosso país, e provavelmente será um momento para refletir sobre este dia, o próximo passo. Você disse que queria uma reunião o mais rápido possível, talvez com você, o presidente Zelensky e o presidente Putin. Sim. Não sei se confio em nós dois, um homem sozinho e um homem sozinho. Acho que seria melhor se você estivesse lá. Bem, ambos me querem lá? Isso surgiu? Sim, aconteceu. Quero dizer que ambos me querem lá e eu estarei lá. Você tem que ver isso. E é um grande dia. De qualquer forma, acho que é um grande dia. Mas se conseguirmos resolver isso, será um grande dia porque vamos salvar muitas vidas. Você tem certeza de que isso pode acontecer em um período de tempo mais curto? Bastante curto, sim. Razoavelmente curto. Então, talvez no próximo mês? Achei que essa seria a mais fácil de todas e foi a mais difícil. Novamente você diz 6 ou 7. É muito. Prazos são difíceis. Eu consegui. Eu salvei muitas vidas. Não, se você conseguir esses, serão 8. Na minha contagem, são 8. Se você incluir os acordos de Abraão como mais... Acordos de Abraão. A propósito, sabe, a impressão sobre você é que acho que muita gente, porque acho que existe uma caricatura falsa de você, de que Donald Trump seria o candidato, o principal candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Pode ser, pode fazer a cabeça de alguns liberais explodir, mas você está se envolvendo. Você está gastando capital político e, em muitos casos, realmente não há muito benefício para os Estados Unidos, exceto que você continua fazendo o seu trabalho diário. Bem, é interessante porque alguém disse que se eu conseguir esse acordo, ganharei o Prêmio Nobel da Paz. Eu disse, bem, não estou envolvido nisso, mas e as outras 6 guerras ou o que quer que seja? Quero dizer, aqueles eram grandes, aquelas eram guerras. Por exemplo, você vai para a África, Congo contra Ruanda, 31 anos, 8 milhões de pessoas mortas, e eu resolvi. E quanto a isso? Aliás, como você resolve Índia e Paquistão? Lido com todos os países em comércio. Enquanto estou com eles ao telefone, seja tratando com eles ou com meus colaboradores, Scott, Howard e todos que fazem um trabalho excelente, Marco Rubio e JD têm sido fantásticos. Temos um grupo excelente de pessoas. Se há uma guerra, eles dizem há uma guerra. E se estamos fazendo comércio com um ou com ambos, eu digo, não vamos fechar negócio a menos que vocês façam as pazes. Você não faz ideia.
Quero dizer, eu resolvi guerras que duraram 35 anos. Algumas delas, e você sabe, o Congo e Ruanda, foram 31 anos, acho que 8 milhões de pessoas mortas com facões, muita morte por facão. Eles entram, os facões balançando para todo lado. Que situação horrível. E nós conseguimos resolver. Senhor presidente, eu sei que o senhor pode ter passado mais tempo. Nunca fiz uma entrevista com alguém que dissesse: me arrependo de estar aqui fazendo a entrevista. Se quiser, pode levar uma sacola. Bem, você disse 10 minutos e me manteve aqui um pouco mais do que isso. Senhor presidente, nós conseguimos. É um dia histórico e eu sei que os americanos, acho que isso transcende ideologia política. Acho que a maioria das pessoas entende que a morte, o sofrimento, a guerra, se isso parar, é algo ótimo para todos. Desejo todo o sucesso na sua missão e obrigado por dedicar um tempo para conversar conosco.